multiplique a 30, a 60 e a 100 por um. E quem está aqui, Senhor, e nos vê também pela internet, seja abençoado pela Tua palavra, porque cremos que o Senhor ainda fala na terra. Queridos, hoje nós continuamos a série de mensagem Destravando. E nós começamos falando aqui semana passada que para destravar o futuro é necessário entender, se aperceber aquilo que trava. Então nós falamos de algumas coisas que podem travar o teu futuro, são como âncoras. E hoje eu quero meditar, falar um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos falar hoje e também na próxima quarta-feira, amém? Queridos, a grande verdade é que nós vivemos um mundo onde muitos se sentem presos ao passado, ou estão presos ao passado. E esse passado paralisa, porque esse passado é reflexo de medo, de traumas, de coisas que estão lá atrás, quem sabe há 20, há 15 anos, ou um pouco menos, não importa. Mas a verdade é que, por vezes, nós ficamos presos ao passado. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos ensina que o futuro destravado é feito por uma decisão. Paulo está nos indicando que o destravamento do futuro é feito por uma decisão. Ele diz que é focar no que está adiante e seguir em direção ao propósito do Senhor. Amém? Então fala comigo, eu quero destravar o meu futuro. E para eu destravar, eu preciso focar no futuro. E hoje, mais uma vez, eu quero te mostrar, à luz das Sagradas Escrituras, aprender a destravar o seu futuro em nome de Jesus. Amém? Por isso eu quero rapidamente, e hoje vai ser rápido, daqui para meia-noite a gente acaba esse negócio. 3 pontos que, enquanto escrevia, achava importante trazer para você, fazendo um exegese desse texto de Filipenses capítulo número 3. E eu peguei 3 pontos, e o primeiro desse texto muito conhecido é que eu aprendo com a vida de Paulo, e em primeiro lugar, para destravar o futuro, nós precisamos esquecer o passado. Paulo diz, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, passado, avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É interessante que se desprender do passado é mais fácil quando nós falamos do que quando nós fazemos. Eu lembro que, algum tempo atrás, atendi um senhor de quase 60 anos, mas quando ele contava um pouco da sua vida e ele se lembrava das memórias com seu pai, e memórias não tão boas, aquele senhor do qual o pai já tinha falecido há muitos anos, ele vinha as lágrimas, estava preso ao passado de coisas que ele gostaria de ter vivido com o pai dele e não viveu. De forma que falar sobre o passado e até conjecturar sobre o passado, até num processo de ressignificação, muitas vezes, sem perceber, estamos presos a um passado de dores, de traumas, de lembranças, não é? O próprio apóstolo Paulo, do qual escreve Filipenses, é o povo que estava em Filipos, a igreja em Filipos, em Atos capítulo 9, verso 1 a 6, mostra que Paulo, antes da sua conversão, a Bíblia diz que ele tinha carta branca para perseguir os cristãos. Entretanto, sabemos que além de prender, ele confiscava bens dos cristãos, desapropriava de casas. E alguém pode pensar que o primeiro mártir
da igreja, quem é? Estevão foi a única pessoa que Paulo teve a ver com a morte? Não. Paulo mandou matar alguns ou muitos. Muitos cristãos morreram pela direção, pela ordem de Paulo. De forma que em Filipenses capítulo 3, verso 13, percebemos um homem que reconhecia o peso do passado. Paulo, quando diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está sinalizando que havia um passado, e no caso de Paulo era pesado, um passado de pecados, de erros, de crimes. Porém, a Bíblia diz que esse passado ele é esquecido porque foi acompanhado de arrependimento. Talvez você não saiba o que significa arrependimento. A palavra arrependimento vem do grego koiné. A palavra arrependimento significa metamorfose, transformação, metanoia. Significa dizer que você é transformado. Significa dizer que você passa por uma transformação. Você era, não é mais. Você foi, você não é mais. Então Paulo, quando olhava para o passado, apesar de ter esse peso, ele entendeu que pelo processo de transformação, ele já não poderia viver pensando no passado. E por fim, Paulo sabia que precisava avançar. E a grande pergunta hoje para mim e para você já entendeu que apesar de um passado, talvez muito complicado, você precisa avançar? Porque passado é passado. Quem sabe o teu passado não foi violento como o de Paulo, ou não. Talvez tenha sido. Mas a grande lição que Paulo quer deixar é que nós não devemos permitir que erros e traumas do passado definam o teu futuro. E eu estou falando de causa própria, porque eu passei muito tempo da minha vida sendo dirigido pelo passado, por coisas que eu deveria ter feito e não fiz, por coisas que eu deveria ter falado e não falei, e eu vivia me culpando porque eu dizia, naquele dia, eu deveria ter tomado essa rota, naquele dia eu deveria ter dito isto, naquele dia eu teria ter aquela decisão, e Deus me cura disto, quando Ele me confronta com o salmista, porque Davi vai dizer que enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos doíam dia e noite. Davi vai dizer que os pecados estavam sempre adiante dele. E é interessante que quando Davi fala isto, ele está há mais de 10 anos com algo na mente. Quando ele manda matar Urias, que era um dos seus comandantes, todo mundo sabe que ele tem um caso com Betseba. No tempo que os reis iam à guerra, Davi não foi. Os comandantes achavam Davi, o rei Davi, muito precioso, dizendo, não, dessa vez o Senhor fica, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. Então o Senhor fica, nós vamos combater. Então, há um ditado popular que diz que mente vazia. Estava Davi passeando no seu palácio, na sacada do seu palácio, de repente vê ao longe uma mulher tomando banho, uma réstia de uma mulher muito formosa tomando banho. Ele investiga quem é aquela mulher, descobre que a mulher é casada com um dos seus comandantes, mas Davi não quis saber. Naquele tempo as guerras duravam anos. Ele tem relações com a mulher e a mulher engravida, e você conhece esse texto. E quando ele traz o homem do fronte de batalha e tenta
levar ele uma noite para dormir na casa e assim ter relações com a mulher dele, para que ele entendesse que o filho que agora Betseba estava gerando era dele. O homem não vai. Davi tentou a primeira vez, a segunda vez, até que ele desiste e manda ele para o pior fronte de batalha, onde cada 2 homens que iam, um morria. E ele assina uma carta, dá para Urias, e Urias morre no campo de batalha. E aí, quando você olha a história bíblica, você vê que era natural Davi matar pessoas. O processo e o problema não era matar. Davi matou muita gente. A Bíblia diz que Davi entrava nas aldeias dos inimigos e matava até as criancinhas, querido. Mas qual foi o grande problema? Um problema é você matar um inimigo, outra coisa é você matar um amigo que está lutando por você e pelo seu reino. E aquilo fica na mente dele durante 10 anos, e a Bíblia nos deixa claro que o próprio Deus já havia perdoado e ele não se perdoava. E é possível que isso aconteça com você. Eu já contei aqui que há muitos anos atrás recebi uma senhora, uma jovem senhora, muitos anos atrás, nem pensava em morar em Gravatá. E indicaram para que ela pudesse ir lá, e ela já tinha feito todos os exames, era uma enfermeira de um grande hospital do Recife, hospital português, era chefe. Mas essa mulher começou a ter problemas. Ela andava com a fralda geriátrica. Ela devia ter 42 anos. E levaram ela lá na igreja dizendo: é demônio. Não sei por que essa história de demônio sempre me acompanhou, não é não? Ministério de Libertação. E ela foi. E o semblante daquela mulher, o jeito que ela se vestia, parecia uma senhora de 80 anos. E ela entra, nós tivemos quase 3 horas de conversa. E nós estamos conversando e de repente já havia passado 1h30, quase 2 horas. Ela disse: pastor, eu vou lhe contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém, e o senhor vai ser a primeira pessoa que eu vou contar. Eu disse: pois não. Ela disse: há 20 anos atrás eu traí o meu marido com o médico. Foi uma única vez. E eu fiz uma pergunta: e você já pediu perdão a Deus? Pastor, eu sei que Deus já me perdoou, meu comportamento mudou, mas eu não consigo me perdoar. E aí eu falo para ela o que é perdão, o perdão de Cristo, o perdão que a Bíblia fala. E nós oramos ali. E à noite, a pessoa que tinha levado ela na igreja tinha uma célula. E que ela foi para essa célula. Mas quando estava acontecendo a célula, na hora que essa irmã chega, a outra liga, dizendo: pastor, o que foi que o senhor fez com fulana de tal? Queridos, eu costumo dizer que eu falei até fino. Eu disse: como assim? Porque ela não deu boa tarde, boa noite. Ela disse assim: pastor, o que é que o senhor fez com fulana? Pronto. A mulher se matou, né? Saiu de lá. Veja, a pessoa que chega num caso, já tinha feito todos os exames. Por fim, foi numa igreja evangélica, do qual tinha muito preconceito. E vai num atenuante. Alguém disse assim: é demônio. É um desespero, não é? E o caso dela não tinha nada a ver com demônio. Mas pelo perdão que ela não liberava sobre ela. E a irmã liga: o que foi que o senhor fez com fulana de tal? Você está rindo porque ele foi você. Essa mulher se matou.
Aí eu perguntei: não, deixa eu acabar a história, Carla. Carla está matando a mulher. Também, hoje eu estou bom de comunicação, né? Foi o sexo de Kaique, né? Que a esposa não sabia. Mas olha para cá, deixa eu continuar. Porque quando ela chega na porta, toca a campainha e a irmã vem recebê-la, já não era mais a mesma pessoa. Agora com um vestido estampado, maquiada, sem a fralda geriátrica, uma outra mulher, porque havia passado pelo processo do perdão. Ela se perdoou de um trauma, de uma dor de 20 anos atrás. Quem sabe é você hoje aqui. Precisa se livrar de algo do passado. É por isso que Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para diante. Quem está entendendo até aqui? Mas como é que você faz isto? Como é que você aprende a soltar o fardo desse passado? O peso. Como é que você faz isso? Jesus fala em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pastor, o que é jugo que Jesus fala aqui? Jugo é um objeto, na verdade é um equipamento de madeira que une dois bois. Já viram? Ele tem uma forma, né? E dois bois caminham lado a lado, unidos pelo jugo, permitindo que esses dois bois trabalhem juntos, porque eles estão puxando algo muito pesado, o qual um só não conseguiria. De forma que quando Jesus diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo. Ele está dizendo assim: você vai andar lado a lado comigo. Uma mudança de vida. E o peso que você estava carregando só, você vai perceber que eu vou carregar o peso muito mais do que você, porque o meu jugo é leve. Quem está entendendo isso aqui? Então Jesus tem nos chamado a caminhar lado a lado. E eu pergunto a você: você está cansado? Está sobrecarregado? E ele fala: eu sou manso e humilde de coração, e em mim encontrarei descanso. Ah, querido, que coisa maravilhosa. Deus é bom. Eu tenho conversado com algumas pessoas que fizeram travessia, e elas são unânimes. Elas saíram do travessia depois do encontro com Jesus, e me dizem assim: pastor, depois do travessia saiu um peso de cima de mim. Na verdade, não é o peso do passado, das problemáticas, foi porque agora você tem alguém carregando esse fardo por você. Aleluia! Então nós precisamos deixar o passado para trás. Mas há uma outra coisa que é importante que Paulo nos ensina. Bem baixinho. Em Filipenses capítulo 3, verso número 7, ele diz assim: o que era perda, Paulo considerou ganho
por causa de Cristo. Preste atenção. O que era perda para o apóstolo Paulo, agora, refletindo, analisando, ele percebe que não foi perda, foi ganho. Deixa eu te ensinar uma coisa. Deixa-me falar uma coisa que eu aprendi. E eu quero te ensinar a celebrar duas coisas na tua vida. A respeito de passado, a respeito de perda, que na verdade é ganho. Duas coisas você deve celebrar. A primeira coisa que você deve celebrar é quando alguém entra na tua vida. É maravilhoso. Mas você precisa aprender a celebrar também quando as pessoas vão embora. Ah, mas Deus, por quê? Eu não estou falando de morte, eu estou falando da presença. E tem gente reclamando e dizendo, mas por que disto? Por que fulano? Quando Deus entra na vida de alguém, Ele começa a fazer uma mudança de coisas que são perceptíveis e outras não perceptíveis. E Deus começou a afastar a gente de você. E você ainda está olhando para o passado e querendo viver as coisas do passado e querendo estar junto das pessoas do passado. E quando Deus tira alguém do teu passado, é porque só Ele estavam com elas, escutando o que elas falavam quando você não estava presente. Porque o que falavam de você por trás era algo que Deus sabia e escutava. E Ele diz assim: é a última vez que você fala do meu servo, da minha serva. Deus está tirando pessoas do teu caminho, porque Ele quer te dar uma nova vida. Eis que uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, para o alvo, adiante. Deixam ela ir, deixem eles irem. Me escute, Deus está preparando um futuro maravilhoso para você, porque Ele transforma o nosso passado em um testemunho de transformação e poder. Quem sabe você um dia vai estar aqui falando daquilo que Jesus fez. Jesus já começou a trabalhar em vidas e eu quero dizer mais. Já no próximo travessia, vocês vão ver coisas miraculosas que Jesus está fazendo em pessoas que fizeram esse travessia. Curas de alma, cura interior, libertação, transformação. Porque o Deus que era ontem, é hoje e continua sendo o mesmo. Deus é um Deus fiel. Aleluia! Destravar o passado quer dizer focar no futuro e esquecer o passado. Em segundo lugar, para destravar o seu futuro, comece a olhar para frente. Paulo fala uma coisa. Fala comigo, uma coisa faço. Repete comigo, uma coisa faço. Quem é que faz? Uma coisa eu faço. Esqueço das coisas do passado e avanço para as coisas que estão adiante de mim. Quem vive de passado é museu, filho. Eu gosto da expressão quando Paulo fala uma coisa faço. Paulo fala ter como alguém que tem a certeza agora do seu propósito, porque Deus mudou a vida dele. E ele toma uma decisão de deixar o passado e prosseguir para o alvo. Eu queria que você repetisse comigo isto. Quem quer chegar ao seu destino certo, precisa ajustar o foco. Tira o
retrovisor da tua vida. Tem gente que dirige a vida olhando pelo retrovisor. Olhe para frente. Há um momento em que Jesus chama Pedro e diz: Pedro, o que faço contigo agora tu não entendes, compreenderás depois. O que Deus está fazendo com você agora você pode não estar entendendo, você vai compreender depois. Mas não significa que porque você não está entendendo, Deus não está fazendo. Deus é um Deus que muda você de mesa, tira você de uma roda, de uma mesa coloca em outra. Deus tira você de um lugar, coloca em outro lugar. Deus vai fazendo o grande quebra-cabeça dele, porque ele é Deus. A Bíblia diz que quando você ainda era uniforme, sem forma, ainda no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que Deus já tinha um propósito definido para a sua vida. Você está aqui hoje, nessa igreja, nessa cidade, você pode apontar um motivo que você acha humanamente, mas Deus escreveu, e Ele disse, no dia 20 de novembro de 2024, você vai estar nesse lugar e ponto final. Deus está no controle da sua vida. Aleluia, aleluia. Deus está no controle. Ajuste o seu foco. Tire o retrovisor. Porque tal coisa não deu certo lá atrás. E você desenvolveu uma crença limitante. Deus tem uma promessa de milhões para você. Mas para você chegar nos milhões, cada dia mais Ele vai te colocar desafios até você chegar nos milhões. Eu estou pregando para mim hoje. Deus me coloca desafios com essa igreja. Quanto tempo mais nós vamos aguentar a igreja do jeito que está? Sem espaço. Deus está me levando a tomar uma decisão. E eu falo, mas Deus está tão bom do jeito que está. Quase que eu escuto, para você que você está lá na frente. Mas para quem está espremido lá, é terrível. Nem diz que sim. Nós podemos fazer 10 cultos no domingo, mas na quarta-feira não dá. Vão ser 4 travessias esse próximo ano. Nós vamos fechar o próximo ano, pastor Sérgio. Próximo ano, Fabiana disse, você disse que é esse ano. Isso é a mesma coisa do Kaique. Foi esse ano? Não. Próximo ano, mais de 50 células. Faz uma conta básica. 50 células com 10 pessoas. Vai dar aqui? Não. Mas eu tive uma crença limitante por coisas que eu passei no passado. E Deus está dizendo, perca o seu medo. E Deus tem falado para pessoas aqui, percam o seu medo. Nunca pela fé vai ser fácil. Deus vai mandar você dar passos do qual você ainda nem viu o chão. Todas as vezes que você se sentir confortável, isso não é fé. E eu confesso que eu estou altamente desconfortável. Está o nosso engenheiro Antônio, que a gente estava olhando Vou falar. Nós estamos olhando um novo espaço para a igreja.
mas para entrar de 3 orçamentos, o mais barato é 40 mil. E eu disse, Aí Deus me fala, se quer milhões, tem que passar pelos 40, depois vai passar pelos 100, depois vai passar pelos 200. E eu queria muito que você estivesse comigo. Em terceiro e último lugar, para destravar o seu futuro, você precisa prosseguir para o alvo. O louvor pode subir devagarzinho aqui. Paulo diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: prossigo para o alvo, mas para quê? Para uma soberana vocação. Deus tira Paulo de um contexto onde ele era inimigo dos cristãos, promove o encontro com ele na estrada de Damasco, Atos capítulo de número 9, se eu não me engano. Ele está indo na estrada, se de cavalo eu não sei, se de bróis eu não sei, se quadriciclo eu não sei. O fato é que ele caiu de um lugar. Então muitos vão dizer que ele caiu de um cavalo. Uma luz muito forte cegou Paulo. E uma voz é ouvida, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Paulo diz, e Jesus fala, aliás, Saulo diz: quem é que está falando? É Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. Ele tem um encontro com Jesus, e ali ele começa a mudar a vida dele. Mas a partir daquele dia Deus começa a moldar, porque Deus tem um propósito para ele. É interessante, talvez você que esteja aqui esteja como Paulo, sem entender qual é o seu propósito. Mas Deus já sabia o propósito de Paulo. Na verdade, Deus escolheu a mim e você, e Ele já tem um propósito definido. Porque Paulo agora está cego momentaneamente, mas o Senhor dá uma direção: vá até a casa de um homem chamado Ananias, que eu já mandei que ele orasse por você, para que você ficasse curado. Ao mesmo tempo que Jesus está falando com Saulo, está falando também com Ananias. Ananias, vai vir um homem aí e você vai orar por ele. E o nome dele é Saulo. E aí Ananias disse: Senhor, mas não é aquele Ananias, não é aquele Saulo não é? Aquele que mata gente como eu, cristão. É esse aí, Ananias. Se eu quer que eu ore por ele, sim, você vai orar por ele, porque eu o escolhi para ser vaso nas minhas mãos, para ser meu enviado a reis, sacerdotes, príncipes. Deus tinha escolhido Paulo, só Paulo não sabia. Deus escolheu você, só você é que não sabe. Aí Paulo escreve: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo agora é um homem que entendeu, é um homem que sabe que a vocação dele é levar a palavra. Queridos, nós somos chamados por Deus para algo grande, algo muito maior do que podemos pensar, que é o reino e a glória de Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 10, o próprio Paulo diz assim: pois somos criaturas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, nós não somos salvos pelas obras, mas
mas nós somos salvos para as obras. E a Bíblia diz que Deus escolheu de antemão para que andássemos nela, eu e você. Balança aí o teu vizinho e diga: essa palavra é para você. A minha grande pergunta, e eu já vou indo para o final, você já decidiu andar dentro dos projetos de Deus? Olha para mim aqui, isso é muito sério. Tem gente que anda com Deus aleatoriamente. Mas a pergunta é: você já decidiu colocar Deus na frente dos teus projetos? E eu quero encerrar com a chave para a tua vida. Eu quero te dizer hoje, aprenda essa chave para você. Pega isso para você. Aprenda isso. Liberdade sem limite é prisão. Repete comigo: liberdade sem limites é prisão. Porque tem muita gente que não gosta de colocar Deus nos seus projetos. Por que pastora? Que tem muita gente que não gosta de colocar Deus nos seus projetos, no seu relacionamento, nos seus negócios e tal. Sabe por que tem pessoas que não colocam Deus nos seus projetos? Porque Deus dá limites. Se tu chamar Deus para alguns dos teus relacionamentos ou até amizades, Ele vai dizer: não. Mas nós não queremos limites. Mas liberdade sem limites é prisão, e eu vou te provar. Por exemplo, se tu chamar Deus para alguns esquemas, projetos que você tem, Deus vai dizer assim: eu não entro nessa não. Se você for, você vai sozinho. Aí vem um grande problema da nossa geração. Ela não quer prosseguir para o alvo, porque tem dificuldade com o tempo e perseverança. Porque prosseguir para o alvo significa dizer que eu estou andando segundo a direção de Deus. Isso leva tempo e eu preciso ser perseverante. Mas a nossa geração não quer esperar o tempo de Deus. Deus está dizendo: não é hora de fazer este negócio. Não é hora de entrar nesse relacionamento, mas a sua carne está dizendo: eu preciso, eu quero, eu vou ter lucro. E o Senhor, que olha lá na frente, diz assim: não vai não, eu já estou olhando lá na frente. Deus fala não, mas você quer escutar um sim. Então você interpreta do jeito que você quer. Mas eu quero te dizer que liberdade sem limite é prisão. Quer prosseguir para o alvo, quer ir adiante. Logo, nós temos uma geração que não quer direção de Deus, mas quer livramento. Porque quando eu não peço a direção de Deus, vai dar errado, filho. Aí eu não peço direção, sou uma geração que fica nos livramentos de Deus. E o que é pedir livramento nesse caso? É fazer o que você quer, do jeito que você quer, e aí quando dá errado você diz: Deus, resolve aqui, ajeita aqui. E aí eu imagino Deus dizendo: não, filhão, calma aí, não era para dar errado. Se eu estivesse nisso, não teria como dar errado se você tivesse me convidado para
para estar. Se você tivesse obedecido a minha voz, porque tem coisas que Deus diz sim, é maravilhoso o sim de Deus. Mas tem coisas que Deus diz não. E aprenda uma coisa: o não de Deus também é resposta. E eu amo o não de Deus, porque Deus não tem nenhuma vontade de te privar do que você quer. Às vezes Deus promete algo para você, já é uma promessa, mas promessa adiantada pela nossa angústia, agonia, se torna maldição. Porque ao tempo de Deus, somos uma geração que não tem limites. E limites, liberdade sem limites é prisão. Quer saber de uma verdade? A nossa geração clama por liberdade, mas é a geração mais aprisionada dos últimos tempos. A gente nunca viveu um tempo de tanta gente que tem liberdade, mas está depressiva. Crises e crises emocionais. E a grande pergunta: não é uma galera da liberdade que tudo pode? Oi. Não era para ser feliz com essa tal liberdade? Mas não é feliz. Porque liberdade sem limite é prisão. Quantos aqui querem destravar o seu futuro? Convide Deus para fazer parte dos seus projetos. Eu já comentei e falei aqui sobre aquele amigo pastor que um dia foi atender um grande empresário. E ele abre a vida para o pastor e diz: pastor, eu nunca tive dificuldade com dinheiro. Se eu chegar no meu escritório hoje pela manhã, chegar às 8 horas, meio-dia, com a rede de network que eu tenho, eu consigo levantar 10 milhões de reais. Porém, pastor, eu tenho um problema que o dinheiro não resolve. Meu casamento está por um fio. A minha filha mais velha, pós-graduada, está dentro de um quarto depressivo. E o meu filho, desde os 14 anos de idade, vive de casa em casa de recuperação. Presta atenção numa coisa: a gente esquece o que é prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidades. Não é o que você tem, não é o que você mora, não é o carro que você tem. Isso é uma parte da prosperidade. Mas eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo, mas não devem nada a ninguém. Eu conheço pessoas que não têm um plano de saúde, mas quase nunca adoecem. Eu conheço pessoas que têm filhos, e um monte deles, mas os filhos nunca ficam sem roupa. Deus dá um jeito de chegar a roupa até eles. Eu quero dizer que prosperidade é ausência de necessidade. A Bíblia diz que Isaac era rico, muito rico, riquíssimo. A Bíblia dá uma escala de prosperidade, porém, a prosperidade que a Bíblia diz é a ausência de necessidade. Diga comigo: prosperidade é a ausência de necessidade. Aí eu fico perguntando: o que vale tanto dinheiro? Se você montou um projeto para ter muito dinheiro e disse: eu vou viajar com minha mulher, mas não pode sair de casa. Você agora está amargurado, os filhos assim. Eu quero dizer para você:
Convide Deus para entrar nos teus projetos. E tem mais. Deixe Ele fechar todas as portas erradas da tua vida e tirar todas as pessoas que te afastam dele. Deixe. Faça essa oração hoje. Diga: Deus, eu entendi essa palavra, pois eu não tenho medo. Aquele pastor está dizendo que entregar e confiar no Senhor é a melhor coisa que eu faço, pois eu entrego e digo: feche todas as portas que me tiram a minha e a minha família do Senhor. Deixe apenas a porta certa. Tire todas as pessoas que o Senhor não quer. Eu tinha um amigo que ele ganhava muito dinheiro com network. Um dia ele se converte. Mas para ele fechar negócio, era negócio só fechava na mesa de bar. Quantas vezes passou pelo livramento de morrer? Um dia Deus falou com ele aqui, dizendo que Ele era a provisão. Deus era a provisão. Deus continua sendo a provisão. Eu lembro que ele confiava num cara muito rico, riquíssimo, mas um dia foi preso. E ele ainda apoiava, ia visitar e tal, o amigo, né? Quem sabe esperando na hora que saísse. Mas tudo que o diabo dá, ele toma. E foi a maior decepção que ele teve. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia em outro homem. Está vendo você agora o coração apertado? Deus te trouxe hoje aqui para dizer: a partir de hoje, entregue seus projetos a mim. Fica de pé, por favor. Eu não encerrei ainda, ninguém se movimenta, por favor. Quem sabe você está dizendo: Senhor, fecha todas as portas erradas. Uma outra coisa, quem sabe tem alguém corajoso aqui para dizer assim: Senhor, tira de mim todos esses relacionamentos que nunca darão certo. E você está preso a esse homem, você está preso a essa mulher, do teu passado, e Deus já te falou: não é isso que eu quero para você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Deixe Deus guiar o teu futuro. Busque Ele em oração e jejum até Ele falar. Presta atenção. Deus é um Deus que fala. Eu comecei um jejum semana, uns 15 dias atrás, intercalado. E antes de começar, eu disse: minha vida vai mudar a partir de amanhã. Quer mudar de vida? Quer que Deus abra a porta? Quer que Deus mude situações? Comece a jejuar e comece a orar. E Deus vai abrir portas para você. Deus vai fazer milagres tremendos na tua vida. Comece a buscar o Senhor, em nome de Jesus. E aí você não vai precisar ficar olhando para o passado, nem se apegar, nem colocar sua confiança em coisas do passado, em coisas erradas, porque Deus vai te dar um futuro maravilhoso. E eu quero encerrar profetizando na tua vida. Você deixa? Amém. Amém? Estende a tua mão assim. Eu declaro para a tua vida Shalom. Shalom Adonai, que significa paz do Senhor. Mas talvez você não saiba que a palavra Shalom no hebraico, na sua raiz significa Shalom, significa nada quebrado,